Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado à Sociedade Hípica Paulista pelo convite, né? Um tema tão importante e significativo que é falar de nutrição e manejo do cavalo atleta. Eu sou Fernando Rossato, médico veterinário, e vai ser um prazer dividir alguns minutos com vocês aqui falando do tema. A gente recebeu algumas perguntas e eu vou tentar colocar isso dentro da nossa conversa aqui, tá bom? É fundamental dizer que o cavalo atleta ele é um conjunto de fatores que interferem, e quando a gente olha pela ótica do atleta, na verdade a gente está olhando pela ótica da saúde. Então o cavalo atleta é um cavalo saudável, e tudo que nós vamos falar aqui, a ideia é passar conhecimento para que a gente possa tornar o nosso cavalo o mais saudável possível, o mais performático possível, tá bom? Então, começar do começo, literalmente e redundante, o que é o natural para o nosso cavalo? O natural para o nosso cavalo seria ele viver em conjunto, ele viver em coletivo, solto, liberdade, a pasto, né? Então ele teria alimento 24 horas por dia disponível, ele não come por 24 horas do dia, ele come de 16 a 18 horas, mas ele teria isso disponível, ele comeria a quantidade que quisesse, a qualidade que quisesse, quando quisesse. Ele estaria em coletivo, teria água disponível, escolheria lugares mais altos para dormir, ele não dormiria onde ele faz as necessidades dele, fisiológicas. Então, ele teria uma vida bastante diferente do momento em que a gente coloca ele dentro de uma cocheira. Então, esse é o slide mais importante da nossa conversa. Se a gente entender o que seria fisiológico, o que seria natural para o nosso cavalo, a gente passa a entender tudo que a gente tem que fazer e reproduzir na vida dele cotidiana dentro da cocheira, na sociedade hípica, no aras, né, e nas propriedades Brasil afora. Então, essa é a realidade do cavalo. Ele comeria, então, somente pasto. A gente começa falando sobre nutrição de cavalo e afirmando que comida de cavalo é volumoso, é pasto. Ele é um herbívoro e nasceu para comer exatamente isso, tá? Então, a partir daqui, a gente vai falar lembrando o tempo todo do que seria o fisiológico para o nosso cavalo, mas trazendo ele para a realidade da performance, para a realidade do que a gente acaba exigindo ele do dia a dia. Então eu não teria uma pelagem, né, uma performance nesse nível se eu tivesse somente a pasto. E a gente comentou que o cavalo nasceu para comer pasto. Então, daí que entra a necessidade do conhecimento sobre nutrição, sobre fazer uma dieta completa e sobre poder balancear isso tudo para um cavalo. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de trabalhar aqui é: dieta é tudo que o nosso cavalo come nas 24 horas do dia, ou seja, água inclusive, mineral específico para cavalo, a ração, que é o concentrado, o volumoso, sendo ele feno ou pasto in natura, ou seja, este conjunto é a nutrição, esse conjunto é a dieta, tá? Não somente falar de ração, não somente falar de volumoso ou assim por diante, é tudo que ele consome nas 24 horas por dia. Então, para eu ter uma performance assim, eu preciso ter uma dieta balanceada e um manejo adequado, tá certo? As instalações, elas podem ser as mais variadas possíveis, eu conheço diversas, né? E na prática, o que importa de fato para o nosso cavalo não é o quão bonita, né? Ou o quão chique, ou o quão luxuosa seria a nossa estabulagem, né? E na verdade, para quem gosta de cavalo e quem quer a saúde, quem quer o melhor para o cavalo, é como que este cavalo está se sentindo lá dentro. Essa é a grande questão para nós, ou seja, eu coloquei ele lá dentro, o quão bem eu estou cuidando do meu cavalo, né? Lembrando de novo tudo que seria fisiológico para ele. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma condição, né, de sujeira, onde não tem cama, onde não está macio, aonde ele vai ter que deitar em cima do próprio esterco, enfim. E ele não faria isso na natureza, né? E aí eu acabo tendo moscas e insetos e assim por diante, né? Então, como é que eu vou tratar o meu cavalo uma vez que eu decidi que ele ia para dentro de uma cocheira? E no momento em que eu fiz isso, eu decidi como que ele ia ser tratado, o que ele ia comer, quantas vezes por dia ele ia comer, que quantidades ele ia comer, que marca de ração, que tipo de feno, que tipo de pasto e assim por diante. Como eu passei a decidir tudo por ele, é fundamental que a gente trate esse assunto aqui. Por isso que eu trouxe essa indagação, ou seja, como que o meu cavalo está se sentindo dentro da cocheira, e não quão chique ou luxuosa seria
essa propriedade, essa estabulagem, tá bom? E o manejo é fundamental nisso. Na prática, eu posso ter uma cocheira bastante simples e um manejo fantástico, eu posso ter uma cocheira luxuosa e, por exemplo, sem cama ou sem um cocho de água disponível e esse tipo de coisa. E nós vamos falar a partir de agora, tá bom? Então, primeira coisa são os cuidados básicos, né? Eu coloquei ele dentro de uma cocheira, eu tenho que ter água limpa, disponível, né? Eu tenho que ter cama limpa, disponível, grande, de modo que ele possa deitar, o nosso cavalo ele deita, ele descansa, tá? Então, assim, é fundamental a limpeza. A gente sabe, né, o nosso cavalo costuma estercar e urinar geralmente nos mesmos lugares, então a gente acaba conseguindo manter um ambiente de limpeza, certo? Proporcionando para o nosso cavalo a melhor condição de saúde. Lembrar sempre o seguinte, né? Detalhes pequenos. Quando eu tenho um cocho de água com boia e ele se completa, corre-se o risco de não se limpar a água com frequência. Então, às vezes, se fala que o balde não é a melhor forma e, de fato, tem meios muito mais, vamos dizer, avançados, mas, ao mesmo tempo, o balde eu tenho alguém limpando a água diariamente e aqui, às vezes, por conta de ela estar sempre se reenchendo, pode ser que a gente esqueça. Então, sempre atentar para esse tipo de coisa. O nosso cocho, ele teria que ser... eu tenho que ter pelo menos 2 cochos na cocheira, preferencialmente 3, porque daí eu incluo o mineral, né? Mas pelo menos a água e a ração. E lembrando que se eles estiverem divididos, né, por uma parede, ou seja, em cantos opostos, o nosso cavalo, ele, assim como a gente, ele vai comer, bebe água, volta, come e ele acaba trazendo água, acaba, né, caindo água na ração. Se for um dia quente, a ração ela é feita de grãos fermentativos, ou seja, eu posso ter uma ração fermentando e assim por diante. Então o legal é que eu tenha o coxo a água em lugares opostos da minha cocheira, tá? E lembrando que eu tenho que ter uma certa distância da parede, ou então ele com um certo ângulo, esse coxo, porque favorece então anatomicamente para que o meu cavalo consiga não fazer simplesmente aquele 90 graus, ele consiga ter um ângulo legal e isso favoreça ele na mastigação, na salivação e assim por diante. Bom, agora aqui a gente vai trazer um pouco como o nosso cavalo funciona por dentro. E olhando esse slide, né, aqui eu tenho o trato digestivo, o digestório do meu cavalo, né, e tudo é digestão aqui da boca até o ânus, tudo é trato digestivo ou digestório. E quando eu entendo o que acontece nele por dentro, eu passo a entender todos os manejos, ou pelo menos grande parte dos manejos nutricionais que eu tenho que fazer ao longo do dia a dia. Tá? Então nós vamos falar de uma forma bastante simplificada, bem rápido, mas eu acredito que ajude demais no conhecimento, a gente entendendo como é que o nosso cavalo é por dentro, tá bom? Então, o primeiro lugar que a gente vai ter digestão já é na boca, tá? Ali a gente vai ter a primeira digestão do cavalo, são 3. A primeira digestão ela é mecânica, tá? Ela é feita de forma mecânica, onde ele vai mastigar, ele vai triturar, ele vai macerar o alimento para que ele possa expor então o alimento depois ao trato digestivo ou digestório dele, né, as enzimas e bactérias. Então, aqui é onde eu tenho a primeira digestão do meu cavalo, a mastigação. Também ocorre uma coisa muito importante aqui, que é a salivação. Um cavalo saliva muitos litros por dia e essa salivação é fundamental não só para a parte digestiva, mas também para a questão do equilíbrio de pH do bolo alimentar que vai vir para o estômago, tá? Então essa é a primeira questão, primeira digestão mecânica. Só um detalhe pequeno, mas assim fundamental, vocês já devem ter percebido que o cavalo ele não mastiga igual a gente, que é assim, ele mastiga de certa forma oblíqua. Então isso predispõe a desgastes irregulares de dentes, então a formação da famosa ponta dentária, certo? Então sempre observar isso, né? Com o médico veterinário, o groseamento, né? O cuidado com os dentes, ele deve ocorrer pela vida inteira, porque justamente o tipo de mastigação dele predispõe a esse tipo de desgaste irregular na oclusão dental. Então a gente tem o esôfago, onde o alimento em pouco tempo chega no estômago, e o estômago do cavalo vai ensinar muita coisa pra gente, né? Vocês percebam, nós estamos na Sociedade Hípica Paulista, a gente está falando, tem bastante cavalo BH, brasileiro de pismo, e são cavalos grandes que 500 quilos é bastante fácil ter uma média de 500 quilos de peso vivo.
Então, se imagina um cavalo bastante grande, certo? Agora tentem para a capacidade do estômago. Ela é muito pequena, média 15 litros. Então, imagina um cavalo, a desproporção de um cavalo de 500 quilos para um estômago de 15 litros. Então, só essa informação de que o estômago do cavalo é bastante pequeno proporcionalmente ao tamanho dele, já nos diz bastante coisa. Então, por exemplo, não tem como eu falar de manejo nutricional que não seja ou para deixar o meu cavalo saudável ou para evitar um distúrbio, ou seja, um não saudável, que seja uma cólica. Então, o estômago, por ser pequeno, já nos dá essa informação. Bastante tipo de cólica gástrica por sobrecarga tem motivo por conta de ser muito pequeno. Além do que, aqui na entrada, tá, a gente tem o cardia, na entrada do estômago, tem uma questão que é diferente de vários outros animais, que é o seguinte: o cavalo, ele tem uma válvula que só aceita fluxo, ela não aceita refluxo. Ou seja, este meu cavalo não vai eructar, eliminar gases, e também não vai regurgitar, ou seja, vomitar, ele não vai retornar o alimento. Se algo vier aqui, parar no estômago e não fizer legal para ele fermentar, produzir gás, dilatar, lembrando que esse estômago pequeno dilata com pouco gás, ele não vai eliminar isso, o que está causando mal para ele. Então esse é um dos motivos muito grandes de tipos de cólica, tá? E é por esse motivo que tu chama o veterinário, ele coloca uma sonda nasoesofágica e acaba fazendo esse serviço pelo cavalo. Então, se o cavalo passar mal, ele não vai eructar nem regurgitar, tá? Então, um dos motivos de ter bastante cólica por conta de sobrecarga, inclusive, tá bom? Então, a dica aqui é o seguinte: se esse estômago é pequeno, eu tenho que dar pouca quantidade de ração por vez e mais vezes ao dia. Portanto, 2 vezes é melhor que 1, 3 vezes é melhor que 2. Se nós formos no nutricionista, nós vamos nos receitar lá 7, 8, 9 dietas diárias, né? Alimentações diárias. Então, a gente também vai fracionar no cavalo, tá? Então, a gente indica aí de 2 a 3 vezes ao dia, depende da tua capacidade de mão de obra, mas é fundamental que eu venha a fracionar. E qual a quantidade de ração por vez que seria uma quantidade segura, né? Eu posso sustentar tecnicamente, existe um limite de absorção de carboidrato por vez, tá? Mas assim, por uma questão de volume, a gente estipula que em média 2 kg de ração por vez seria o máximo que eu deveria dar, que é uma quantidade ainda considerada segura. Mais que isso, o aproveitamento da ração cai e o risco da cólica aumenta. Então seriam 2 kg a dica por vez. Portanto, se eu dou 4 quilos por dia e eu não tenho condições de dar em 3 vezes diária, eu até consigo dar em 2 vezes diária. Agora, se eu precisar mais de 4 quilos para um cavalo, obrigatoriamente o meu manejo ideal levaria a uma terceira dieta no dia, tá bom? Tem uma outra coisa aqui no estômago, que é o seguinte: há uma liberação aqui, tem a parte glandular e a glandular, mas eu não vou ser muito técnico, mas assim, há uma liberação aqui de ácido clorídrico, de suco gástrico, tá? E o que acontece com essa informação? Vocês já perceberam que se tu tem um determinado horário, 7 da manhã, por exemplo, ou 6 da manhã, 7 da manhã tu dá alimentação todos os dias. O que vai acontecer às 20 para 7? O meu cavalo vai estar na porta esperando a alimentação. Às 10 para 7, ele vai estar já batendo na porta. Às 7 horas, ele já quer abrir a porta. Talvez 7h10 ele já tenha conseguido abrir a porta. O que quer dizer com isso? Parece que ele tem um relógio no estômago. Não que ele tenha um relógio, mas lembra que ele nasceu para viver em liberdade e ele teria o alimento disponível 24 horas por dia? No momento em que eu tirei ele da liberdade, coloquei ele em 4 paredes e determinei quantas vezes ao dia ele ia comer e que horários ele ia comer, eu condicionei este cavalo a isso. Então, neste horário, isso acontece com a gente. Quem come meio-dia no almoço, quem come a janta, se tu tem um horário, tu vai ver que tu vai ter uma fome, um desconforto, que na verdade é uma liberação de ácido gástrico, de ácido clorídrico, nesse horário, é um condicionamento. Então, esse cavalo é como se tivesse um pouco esse relógio aí biológico. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse desconforto, vai lá, come e com o conteúdo alimentar vindo parar aqui dentro, esse desconforto some. No caso do cavalo, ele só vai comer se a gente der. Então é fundamental que nós tenhamos rotina em cavalo. Se eu dou todos os dias a alimentação em determinado horário, é fundamental que a gente sempre forneça o alimento naquele horário. Porque quando ele, uma vez que eu atrase
ele tem um desconforto, tá com fome, e eu venho colocar alguns minutos depois a ração, ele não vai comer a ração de forma lenta. Ele não vai comer a ração de forma a utilizar a primeira digestão dele, que é a mastigação. Ele vai acabar engolindo bastante ração, ele vai acabar não triturando e comprometendo, então, o aproveitamento dessa ração. Então, tu vejas que muitas vezes a gente fala da qualidade do produto a ser administrado, quando na verdade um mau uso do manejo, ou seja, atrasar horários de ração e tudo mais, eu não estou tendo o melhor aproveitamento daquela ração. Então, eu tenho que dar produtos de qualidade, mas eu tenho que administrar de forma correta, né, para que eu tenha o melhor, então, aproveitamento disso. Bom, depois aqui, nessa parte mais fina, o intestino delgado, a gente vai ter a segunda digestão, que é a digestão química ou enzimática. Essa digestão, ela tem esse nome justamente porque serão liberadas enzimas, tá? E essas enzimas vão atuar no alimento, no caso, nos ingredientes que a gente colocou na dieta, para que ela aproveite os nutrientes. Então, por exemplo, um ingrediente como o milho, ele é bastante rico no nutriente amido. Aqui vai ter uma enzima chamada amilase, vai atuar nesse amido, tá certo? E aí eu vou ter condições de aproveitar o carboidrato, vou ter condições de aproveitar então a energia. E assim acontece com a proteína, assim acontece com todos os ingredientes e nutrientes que a gente está fornecendo. Importante saber que é mais ou menos 1 hora por quilo é o que se acredita que se leva desse período onde eu vou ter todos esses ingredientes sujeitos à parte, vamos dizer, química, as enzimas. Então, quando a gente fala de aproximadamente 2 quilos de ração por vez, a gente está falando que aproximadamente 2 horas é o período em que eu vou ter uma atuação, então, dessa ração, das enzimas nessa ração, nesse grão. E eu estou falando muito em ração porque esse aqui é o intestino delgado, é onde eu tenho a segunda digestão, que é a química, é onde a ração vai ser aproveitada. Porque se eu estiver falando de volumoso, ou seja, do meu feno, do pasto, eu vou para a terceira digestão, que é justamente depois daqui eu venho para o seco. A partir do seco e todo o intestino grosso, é a minha terceira digestão. No seco ocorre a terceira digestão, que é a microbiana, é feita por micro-organismos. Eu vou ter bactérias boas, né, desejáveis, elas vão aproveitar, elas vão quebrar as cadeias, então elas vão, o que vai acontecer? Elas transformam em ácidos graxos voláteis, eu vou aproveitar a energia, a proteína, né, e tudo mais, vinda do volumoso, vinda do pasto ou do feno. Então, quando eu falo de ração, o aproveitamento é antes. Quando eu falo de volumoso, o aproveitamento é depois, tá? Eu até tenho alguma digestão bacteriana na parte não glandular do estômago, mas didaticamente essa divisão fica bem legal de passar. O que acontece com essas bactérias? Elas estão vivas muito bem e por isso elas aproveitam o nutriente, os nutrientes vindo do volumoso. Se eu tiver uma mudança de dieta, onde essa dieta tem pH diferente da dieta anterior, por exemplo, eu vou mudar de ração, o que vai acontecer? Essas bactérias, elas estão acostumadas, por exemplo, ao pH da dieta anterior. Eu preciso adaptá-las à nova alimentação, sob pena dessas bactérias morrerem. Se eu não fizer uma dieta, vamos dizer, uma migração gradativa nessa dieta, passando da ração A para a ração B, e se eu não fizer isso da forma correta, que a gente preconiza, aproximadamente 25% a cada 2 a 3 dias, portanto, se eu dava 4 quilos durante 2 a 3 dias, eu dou 1 da nova, 3 da antiga, depois de 2 dias, depois de 3 dias eu dou 2 da nova, 2 da antiga, e assim sucessivamente, a cada 25% da dieta, em 10 dias eu tenho uma adaptação perfeita. A bactéria se adaptou ao novo pH, ela continua viva, continua tudo bem. E tem muita bactéria aqui, muita, bilhões. O que acontece se eu não adaptar? Essas bactérias vão morrer por não estarem acostumadas. Quando essas bactérias morrem, elas vêm aqui para a luz intestinal, né? Por quê? Porque elas têm que ser eliminadas. Toda vez que eu tenho morte de bactéria, eu tenho produção de toxina, o corpo entende que ele tem que colocar para fora essa perda, vamos dizer, essa morte dessas bactérias mortas e a produção de toxina. E
lá no colégio, todo mundo aprendeu que osmolaridade é a água ir do meio menos concentrado para o mais concentrado para equilibrar os meios. Ou seja, se eu tenho aqui soluto, se eu tenho bactéria aqui dentro, eu vou ter água entrando. Se eu tenho água, eu tenho diarreia. Então uma dieta de migração de dieta mal feita, eu posso ter então diarreia no meu cavalo. Lembrando que um cavalo nasceu para comer volumoso, feno ou pasto in natura. E lembrando que a ração é apenas um complemento alimentar para que eu possa performar, ter pelagem bonita, uma reprodução efetiva e assim por diante. O que acontece? Ele nasceu para comer mais volumoso que ração, portanto mais do que 50% da dieta dele é volumoso, e elas são aproveitadas pelas bactérias. O volumoso é aproveitado pela bactéria. O que acontece se eu tenho morte das bactérias? Eu vou ter metade da dieta do meu cavalo não sendo aproveitada por alguns dias até que ele tenha uma reposição de flora bacteriana. Então aqui fica uma dica para cavalo, seja dentro da pista, seja na parte digestiva. Se tu queres ir rápido com um cavalo, vai devagar. Quanto mais devagar, mais rapidamente ele se adapta e mais rapidamente ele acaba atendendo. Se tu vai colocar um exercício novo no teu cavalo, se tu não ensinar ele do que tu quer, querer tudo no primeiro dia, a tendência é que ele não saiba o que tu queres, ainda cria uma objeção e depois tu fica muitos e muitos dias tirando essa objeção, tirando essa reação que tu mesmo provocou. No caso da digestão, também há uma adaptação. Se eu quero mudar muito rápido para uma nova ração, porque essa ração é melhor, vai ser melhor para o meu cavalo, beleza, faça isso bem devagar e mais rápido o teu cavalo estará respondendo a essa nova dieta, sem que ele tenha perda de estado corporal. Uma vez que eu tenho perda de bactérias, eu tenho perda do aproveitamento pleno da pastagem, do volumoso e assim por diante, tá bom? A síndrome cólica, bastante conhecida, todo mundo tem medo, todo mundo, na verdade, trabalha para que isso não ocorra, né? Enfim, sinais básicos, o animal rola, ele olha para o flanco de dor e tudo mais. Importante daqui é dizer o seguinte: hoje em dia, já há bastante tempo, os casos que chegam ainda em condições de serem salvos, eles são salvos com êxito fantástico, um percentual de êxito muito grande em cirurgia, tá certo? Mas depois que ele já não tem condições, dificilmente, né, tu vai ter já comprometimento de tecido e tudo mais. Agora, por mais que se tenha tratamento, a cólica, a melhor forma de tratá-la é não ter ela, é evitar. E isso é feito com manejo correto, e isso é feito com as coisas que nós estávamos falando antes. Então, se eu dividir dieta, se eu der uma ração de alta qualidade, quanto menor a quantidade e mais densa, nutricionalmente falando, mais concentrada, mais qualificada for essa ração, e mais volumoso, ou seja, menos ração e mais volumoso, o meu cavalo está mais perto do que seria o fisiológico para ele. Com um bom manejo, eu não corro esse tipo de risco, na verdade, sempre corre, mas muito menos por uma questão de evitar e tudo mais. Então, falou em nutrição, se falou de tudo que o meu cavalo come nas 24 horas do dia: água, volumoso e os nutrientes, energia, proteína, mineral, vitamina. Eu vou passar de uma forma bastante rápida aqui e sempre fazer algum comentário e responder alguma pergunta que tenha vindo. A água, ela é o ingrediente talvez mais importante para a vida, então veja que um cavalo teria disponível esse nutriente o tempo todo, né? Em liberdade, ele escolheria a hora de tomar. Então é fundamental que se diga que a água deve estar disponível para o meu cavalo, né? Se viaja bastante, se vê muita cocheira sem a água disponível na cocheira, leva lá 2, 3 vezes ao dia para tomar água, e isso não é o mais indicado, porque tu tem que contar com que o cavalo beba tudo que ele queira e precise naquele momento. Um cavalo bebe muitos litros por dia, ele pode beber até 90 litros por dia, até passar disso, na verdade, tá certo? Depende muito da necessidade dele, tá? Então, quanto ele trabalha, que horas ele trabalha, a perda hidroeletrolítica dele e assim por diante. Então, na verdade, as necessidades, elas são individuais e a gente só vai acertar
no fornecimento de água, a quantidade certa estando disponível e ele mesmo tomando, tá? Então cuidado com água, sempre limpa, sempre potável. A gente diz que não dê para o seu cavalo uma água que tu não beberias, ou seja, ele tem um olfato e um paladar bastante mais aguçado que o nosso, né, humanos, então se a gente não beberia, o nosso cavalo também não deveria receber aquela ração. Se vê muito em aras de interior, que no campo se tem água sem cloro, ou seja, de poço artesiano, esse tipo de coisa. E chega na cidade, numa hípica como esta, e numa competição, e depois não toma água durante um final de semana, porque tu tem água vinda de tratamento, com cloro, com cheiro, né? Então tem alguns recursos que se usa, né? Açúcar na água, alguma coisa de maçã, enfim, para que tu consigas que esse cavalo beba, porque esse é o ingrediente mais importante. Se ele não se hidratar durante uma competição, por mais que a preparação foi boa, a desidratação seria algo terrível para a performance. Volumoso, importante dizer que tem que ser mais do que 50% da dieta do meu cavalo, ele nasceu para comer isso. Aqui tem uma conta mínima diária, portanto, eu devo dar, se for um verde in natura, eu devo dar pelo menos 3% do peso vivo do meu cavalo. Eu falei um cavalo de 500 quilos, pelo menos 15 quilos por dia de pasto in natura eu deveria dar, mínimo. E o feno desse mesmo cavalo de 500 quilos, eu teria que dar pelo menos o mínimo de 1% do peso vivo do meu cavalo, ou seja, 5 quilos de feno. Tá? Idealmente a gente passa desse volume, tá certo? Mas esse é o mínimo que deveria. E por que a diferença do feno e do verde? Na verdade, o feno é o pasto verde desidratado. No momento em que eu tenho a desidratação, eu concentro em 2 a 3 vezes esse feno, a quantidade de nutrientes. Então tem 2 a 3 vezes menos água, então tem 2 a 3 vezes mais nutriente. Por isso que eu dou 2 a 3 vezes menos, tá certo? Tem uma questão do feno legal para contar, que quanto mais talo, pior é o feno, tá? Uma boa dica é tu pegares o feno e apertar com a tua mão. Se fincar a tua mão, isso vai acontecer na boca do teu cavalo também. Então significa que esse feno ele não tá macio, ele não tem muita folha e tem bastante talo, bastante do cabinho. O que que acontece? Ali onde tem bastante lignina, então é um tipo de fibra que o meu cavalo não vai aproveitar, não tem qualidade, ou seja, valor biológico alto, e ainda assim pode estar machucando a boca. Então quanto mais folha, melhor. É ali onde eu vou ter principalmente hemicelulose, celulose e tudo mais, tá? Bom, então eu não aconselho esse tipo de fornecimento, né? Justamente porque o cavalo nasceu para comer o que seria fisiológico para ele, seria comer no chão. Então aqui fica mais natural, influencia na salivação, na mastigação e evita algum tipo de mialgia lombar, algum tipo de tensão na cervical, às vezes alguma dor que possa atrapalhar não só, né, a parte do trabalho dele na pista, como também prejudicar ele na saúde. O volumoso é fundamental para o cavalo. É aqui que eu tenho fornecimento de fibra. E essa fibra ela tem que ser de qualidade, ela tem que ser de alto valor biológico, né? E o que acontece? Eu vou ter um fornecimento de fibra, por exemplo, de um Tifton, de um Cos-Cross, que é uma gramínea, que são gramíneas fantásticas, né? Com fibra efetiva e tudo mais. Eu posso ter uma leguminosa, tipo alfafa, tipo uma ervilhaca. São fantásticos esses tipos de pastos, eu posso enfenar eles e assim por diante. Eu só quero chamar atenção para o seguinte, ou eu dou pasto, ou eu dou feno, ou eu dou os dois. O mínimo que eu deveria dar se eu desse só feno é 1%, o mínimo que eu deveria dar se eu desse só verde é 3%. Portanto, eu posso dar 5, 6, 7 quilos de feno e um pouquinho de pasto, eu posso substituir parte do feno pelo pasto e assim por diante. Tá? Isso aqui é uma estimativa que se faz porque é justamente a quantidade de água que tem. E lembrar que a gente acaba comprando pelo olho, tá? Muito verde, ele foi pouco, na verdade, o processo de fenagem dele, ele não foi muito bem, não teve a secagem muito bem feita. Então, eu não quero ele verde ou bonito por questão de beleza, tá? Eu vou ter ele um pouco menos palha, ou seja, com mais folha, justamente por ter menos talo, por ter mais qualidade de feno, tá?
E ainda falando de fibra, né? Inclusive uma pergunta que a gente recebeu no Instagram, especificamente sobre a polpa de beterraba. A polpa de beterraba é uma fonte de fibra, tá? É um ingrediente fantástico, na verdade, é um ingrediente, não é nenhuma novidade, tem há mais de década no Brasil, né? Eu lembro que a empresa Socil, através da linha Royal Horse, trouxe esse conceito para o Brasil, tem produto até hoje, chama H250, e a polpa de beterraba, na verdade, ela é uma fibra efetiva muito boa, ela tem pectina muito alta, tá? Ela traz benefícios sim, né, para a saúde digestiva, né, para equilíbrio de pH e também porque ela tem uma concentração de energia alta, tá? Só que é uma energia não igual a um grão, que é rapidamente fermentável, é uma energia de metabolização lenta, então eu não tenho pico de glicose no meu cavalo. Então é bastante desejável, é bem legal a polpa de beterraba, mas eu queria fazer uma ressalva. Ela é economicamente, vamos dizer, inviável que tu substitua fibra por polpa de beterraba, porque é muito caro, tanto que os produtos que tem acabam tendo um custo agregado a isso, né? E a fonte de fibra do meu cavalo tem que ser via volumoso. Então eu usaria produtos com polpa de beterraba porque eu quero muito pouca fibra, na verdade, dentro de uma ração, porque ela é o concentrado, a fibra de qualidade eu vou ter via volumoso, né? E essa pouca fibra deveria ser de altíssima qualidade, né? Então, se eu quiser lançar mão de uma polpa de beterraba dentro da ração, eu posso fazer, por exemplo, sobretudo para cavalos de resistência ou para cavalos idosos, seriam ferramentas interessantes de se utilizar. Tá? Não é uma condição sine qua non, de fato eu tenho uma fibra de qualidade, uma quantidade de volumoso necessária, diária, um concentrado, né? Ou seja, uma ração de alta qualidade. O conceito da dieta total, ele não pode fugir em momento algum. Eu não olho só para a ração, eu não olho só para o volumoso, tá? Mas é um excelente ingrediente. Tem um custo agregado, a gente como responsáveis tutores do nosso cavalo, a gente tem que ter o foco na parte técnica e na parte da saúde dele, e ao mesmo tempo como clientes a gente tem que ter o foco na parte do custo. Então esse custo-benefício é que vai fazer com que cada um decida o produto que vai utilizar. Lembrando que a ração ela tem, vamos dizer, de uma forma mais prioritária, a necessidade dela é de demandar, vamos dizer, suprir demandas do cavalo em termos de vitamina, de energia, de proteína e tudo mais que complementem o que a fibra, o que o volumoso dá para ele no dia a dia, tá bom? Bom, energia, né? Eu tenho ela através dos grãos, eu tenho ela através da fibra, como a gente comentou há pouco, e tenho ela através do óleo, né? E o legal é que se faz um balanceamento de tudo isso numa dieta total, numa formulação de ração e numa dieta total, né? E o óleo, ele é uma fonte de energia fantástica, porque na prática, né, ele é uma das coisas mais estudadas em nutrição mundialmente falando, né? E o estratetério, ele o estratetério, que é o óleo que tem a gordura que tem na ração, na verdade ele colabora não só para uma energia de muito fácil, muito orgânica, muito fácil acesso, ou seja, altamente metabolizável, sem que eu tenha perda calórica, porque o milho, por exemplo, eu gasto energia para ganhar energia do milho, né? Eu não tenho perda calórica quando eu utilizo a gordura, e ainda ela predispõe, é muito legal que ela predispõe, auxilia, portanto, na reserva de glicogênio, ou seja, na reserva de energia na musculatura, né? Então aumenta muito a deposição de glicogênio no nosso cavalo utilizando o estratetério. Cuidado com o estratetério muito alto, tá? Existe uma formulação, ou seja, existe um equilíbrio disso, né? Por exemplo, esse benefício do glicogênio, se sabe que mais do que 10, 12% da dieta total em matéria seca não adianta dar, então o que importa não é somente ver quantos por cento de estratetério tem em produto, até porque tu vai dar alguns quilos daquele produto, importa o quanto do estratetério na dieta total tu vai estar fornecendo. A proteína,
né? A proteína, ela é uma cadeia de aminoácidos, então um conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Eu gosto dessa imagem, é muito semelhante a uma parede, como se cada tijolo fosse um aminoácido, e o conjunto de tijolos forma uma parede, e o conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Tem dois tipos de aminoácido, aquele que é essencial e aquele que é não essencial. Todos o cavalo precisa, mas o não essencial ele sintetiza, ele produz. O que é essencial tem que estar na ração, tá certo? E desses, os mais conhecidos são metionina, lisina, né? A lisina, por exemplo, ela é responsável por síntese proteica, desenvolvimento muscular, de crescimento e de performance também, tá bom? Só um detalhe aqui em proteína. A proteína, se fala muito de uma forma leiga, essa tem bastante proteína, essa ração é forte, é boa. Essa ração tem pouca proteína, ela é fraca, ela é ruim. Tá? Isso não é uma verdade absoluta, tá? De nenhuma hipótese, né? Eu vou ter proteína alta numa ração quando eu estou falando de animal em crescimento, em potro, tá? Ele precisa de proteína alta. Eu vou ter proteína mais baixa e é desejável para um cavalo adulto performático, né? Aí eu vou precisar de outras coisas, como energia alta. Né? Então, tanto que produtos de 10, 12% atendem maravilhosamente bem. Eu vou ter produtos de 14 a 16% que são produtos intermediários que a gente utiliza para as diferentes fases, e os produtos de 16, 17, 18 até 20% de proteína para cavalos em crescimento, tá? O mais importante, portanto, é o percentual de proteína certo para a fase certa, e não se ele é alto ou baixo, e a qualidade dessa proteína. Tá? Não cabe dentro de um produto qualidade e preço. Tá? Um saco de ração, mesmo que fosse de lycra, que pudesse expandir, ele não caberia qualidade e preço. Então, de fato, quando tu tem uma proteína com mais valor biológico, ou seja, mais metabolizável, mais digestível, digerível, o aproveitamento é maior, então tu acaba dando menos quantidade. Isso é uma dica boa, tá? Para a ração. A gente costuma muitas vezes comprar por preço. Né? E na prática, a formulação, quanto mais nobre, mais caro é o produto. Falamos da polpa de beterraba ainda há pouco. Quanto mais nobre, mais caro é o produto. Então, menos quantidade eu dou. Mais volumoso e menos quantidade, menor risco de cólica. Só que esse quilo, ele é mais caro. Então, vale a conta de 1 quilo de ração mais barato, quantos quilos eu tenho que dar por dia? Porque às vezes esse cavalo está mais caro com a ração barata do que ele estaria com a ração um pouco mais cara. Então, o caro pode sair barato, se eu tenho um menor risco de cólica, se eu tenho um melhor suprimento de demandas nutricionais e, por exemplo, proteína de qualidade lá dentro, energia de qualidade, um bom balanceamento e assim por diante, tá? Sempre de empresas idôneas e tudo mais, tá? E por último, minerais e vitaminas, onde a gente pode dizer que elas têm uma interação muito grande, né? Por exemplo, se eu for falar de absorção de cálcio, né? Eu vou acabar tendo que suprir vitamina para ter uma melhor absorção de cálcio. Então há uma interação entre vitaminas e minerais. Se procura o melhor balanceamento disso dentro de uma ração. Só que a ração está suprindo energia e proteína também. Então, por vezes, há uma demanda maior ou de vitamina ou de mineral, principalmente de mineral, que o meu cavalo pode precisar adquirir. E como que eu vou saber disso? Tendo um mineral de qualidade, específico para cavalo, disponível dentro da cocheira. Ele lambe a própria necessidade, dependendo do produto e da marca comercial, 40, 50 gramas até 100, 150 gramas diárias. Né? Depende da concentração do produto. Mas o fato é que tudo no cavalo está envolvido essa parte de mineral e vitamina, desde a condução nervosa até a própria contração muscular. Tu tem toda bomba sódio e potássio, assim por diante. Ou seja, tu tem sempre uma relação muito importante e que a gente deve nunca esquecer. Então, suplementar apenas uma coisa específica, isso deve ser feito por orientação de veterinário, porque ele sabe que o teu cavalo tem uma demanda específica, tá? Senão, de forma geral, mineral à vontade, próprio para cavalo, uma ração de qualidade, preferencialmente em pequena quantidade e fracionada ao longo do dia, e um feno e um pasto de altíssima qualidade com água à disposição. Rapidamente falando aqui, muitos de vocês são criadores, então lembrar que na gestação da égua é no terço final que eu vou ter o maior pico de crescimento do potro. Então, nos últimos
3 meses, ou seja, no terço final da gestação, é onde eu vou ter 60%, 70% do peso ao nascer do meu potro, né? Podendo chegar até 80% do peso ao nascer. Então, se eu quero um potro bem nascido, eu não posso desatender a minha égua. Eu tenho que ter, então, uma nutrição adequada para essa égua, que ela, afinal de contas, está se nutrindo e nutrindo um outro ser dentro dela. E esse peso ao nascer influencia muito no tamanho que ele vai ter depois de adulto, tá? E depois que nasceu, lembrando que a gente tem então um aporte de nutriente via leite e uma necessidade de crescimento do potro. As rações de potro hoje em dia tem programas fantásticos no mercado, né, que suprem a necessidade do animal conforme as mudanças que acontecem. Então, por exemplo, um produto até 3, 4 meses, ele vai ter ainda lácteos, por exemplo, ele vai ter leite em pó. Por quê? Porque eu vou ter ainda nesse potro lactase alta, que é aquela enzima que vai aproveitar isso, né? Esse açúcar vindo da lactose, ou seja, a lactose. Quando eu passo dos 3 meses para 4, eu já tenho amilase mais alta e lactase baixa, então eu já vou ter produto com mais amido. Então as rações, elas têm essa indicação justamente porque elas têm formulação específica. E eu quero dizer para vocês então que não adianta desatender um potro, porque eu quero um cavalo de performance na pista adulto. Ele teve que ter sido potro, ele teve que ter tido bom desenvolvimento, e isso vai ocorrer até 18 a 24 meses, ou seja, eu vou ter o tamanho dele enquanto potro. Depois de adulto não adianta, tá bom? Citando rapidamente a parte da performance, a musculatura do meu cavalo influencia muito, se utiliza bastante para o hipismo, né? O brasileiro de hipismo, por exemplo, e várias raças europeias, como se utiliza, por exemplo, para uma corrida em Jockey Club o puro sangue inglês, como se utiliza para uma corrida de curta distância o quarto de milha, como se utiliza, por exemplo, para provas de longa distância como enduro, 170 km, por exemplo, o árabe ou o anglo-árabe, assim por diante. E por que se tem esses cavalos com essas, vamos dizer assim, aptidões naturais? Por causa do tipo de musculatura. Eles de fato se diferenciam. Nós temos dificilmente um cavalo que vá ser tão completo que ele possa fazer tudo, né? Talvez esse cavalo exista, mas assim, de forma geral, nós não teremos acesso a ele, né? Então, brincadeira à parte, nós temos 3 tipos de fibra muscular, a tipo 1, tipo 2A e tipo 2B, e é muito legal saber disso, né, para tu entenderes a aptidão do teu cavalo. A tipo 1, tu vai ter então, ela é aeróbica, ou seja, ela utiliza oxigênio, tá? Ela utiliza gordura e ela tem uma contração lenta. Então ela me lembra resistência, longa duração e não velocidade. Leia-se puro sangue árabe. Então eu vou ter no árabe bastante concentração de tipo 1 e por isso ele é tão bom para provas de longa distância. A tipo 2A, né, eu vou ter ainda aeróbico, ou seja, eu ainda vou ter utilização de oxigênio, uma certa duração de exercício, já vai utilizar uma reserva de glicose no músculo chamada glicogênio, utiliza ainda gordura e tem contração rápida. Quem que corre 2.000 metros, né, 2.000 e tantos metros, longas distâncias em alta velocidade, né, ou seja, em alta velocidade, mas longas distâncias ainda com certa resistência? Puro sangue inglês, por exemplo. Então ele vai ter uma concentração alta de tipo 2A. E tipo 2B, por exemplo? Tipo 2B, por exemplo, a glicólise vai ser anaeróbica, não tem utilização de oxigênio, a contração é muito rápida, né? E há inclusive acúmulo de ácido lático. Ou seja, quem que vai ter uma performance de curtíssima distância, de muito torque, te imagina agora levantando um peso, uma carga bastante pesada, tu vai perceber que tu vai prender a respiração, tu vai estar utilizando esse tipo de fibra 2B para fazer um torque. Então é o quarto de milha. Nenhum animal vai ser mais veloz do que ele em 1/4 de uma milha, né? Que é 1.609 metros. Então, em 1/4 de uma milha, ninguém vai ser mais rápido que esse. Todos os cavalos têm, assim como nós, os 3 tipos de fibra, mas as aptidões naturais vão estar concentradas nisso. Por exemplo, o cavalo de hipismo, né? Ou então o cavalo crioulo, são animais de aptidão mista. O manga larga muitas vezes se encaixa aqui.
são animais de aptidão mista, ou seja, eles têm uma boa distribuição dos 3 tipos de fibra, então permitindo que ele tenha, por exemplo, resistência para fazer um grande prêmio de 2, de 3 passagens, mais um desempate, me permite que ele tenha velocidade, né, para que ele possa ganhar uma prova ao cronômetro, e me permite que ele tenha então torque, impulsão, ou seja, para poder saltar altura. Basicamente é por isso que a gente faz nutrição específica para cada tipo de cavalo. Alguns produtos são 100% extrusados, outros têm multicomponente, outros são só peletizados, porque a gente quer atender os diferentes tipos de fibras, diferentes tipos de demanda para aquele cavalo, então, que é específico para aquele tipo de atividade. Então eu me encaminho aqui para o final, lembrando que o cavalo ele é um ser extremamente nobre, né? Ele teria força para não deixar a gente fazer tudo o que a gente faz, e ele acaba sendo tão nobre que deixa. Então vamos tratá-lo bem, vamos ter conhecimento, vamos tratar com propriedade, né? Eu espero ter colaborado, tirado todas as dúvidas, curiosidades que possam ter. A gente fica à disposição, perguntas que sejam encaminhadas para a gente, né? Ou pelo Instagram da Sociedade de Hípica Paulista, né? Ou então eu deixo aqui o meu cartão, então pode me mandar por WhatsApp, por e-mail e assim por diante. Lembrando que o cavalo, ele na verdade depende da gente, né? Para que a gente faça um bom manejo, para que a gente dê a melhor nutrição, para que ele possa performar da melhor forma, ele tem que ter saúde. E é o que eu espero ter colaborado com cada um que assistiu até aqui, e que a gente possa então tratar o nosso cavalo cada vez melhor e buscar cada vez mais resultados. Agradeço imensamente o convite da Sociedade Hípica Paulista, né, poder estar aqui com vocês, passando informação, ficamos à disposição, tá bom? E um grande abraço.